Olá, é uma satisfação estar com você. Meu nome é Erickson Alcântara, sou fisioterapeuta e nós vamos conversar sobre o teste de caminhada de 6 minutos. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste que avalia a capacidade funcional pela maior distância percorrida durante 6 minutos. Esse teste também é conhecido como um teste de intensidade submáxima, porque ele pode ser utilizado para avaliar a capacidade, o condicionamento cardiorrespiratório. Esse teste consegue observar de forma global o funcionamento integrado do coração, do pulmão, do sistema vascular periférico e locomotor. Você pode estar se perguntando então, quem pode realizar esse teste? Todos os pacientes que você deseja avaliar a capacidade funcional e o condicionamento cardiorrespiratório, ou melhor dizer, capacidade cardiorrespiratória. E quem não pode realizar esse teste? Pessoas que apresentam angina instável, entenda como angina instável, uma dor no peito, e pessoas que passaram recentemente por um evento cardíaco, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Essa expressão recente, você tem que associá-la a um período de 24 a 48 horas. Então, essas pessoas, resumidamente, que apresentam dor no peito e passaram por um evento cardíaco recente, não podem realizar o teste de caminhada de 6 minutos. O que vamos precisar para realizar o teste de caminhada de 6 minutos? Primeiro, você deve identificar na sua unidade um espaço amplo e plano com um piso não escorregadio. Deve separar uma trena para que se faça a medida da distância de 30 metros. Esses 30 metros, ele é padrão, não pode ser menos. Após você medir a distância de 30 metros, coloque um cone em cada uma das extremidades. Se você não tiver um cone, não se preocupe, pode ser qualquer objeto similar ou uma cadeira. Após fazer essa delimitação dos 30 metros, é importante que você demarque a cada 2 metros esse intervalo de 30 metros. Outros materiais devem fazer parte da organização para iniciar o teste de caminhada de 6 minutos, como esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso e também a escala de Borg. Antes da realização do teste de caminhada de 6 minutos, é importante que você, profissional de saúde, repasse ao usuário algumas instruções importantes. Por exemplo, que ele não ingira bebida alcoólica ou estimulantes 24 horas antes do teste. Que ele tenha uma boa noite de sono. Que ele faça uma alimentação 2 horas antes de realizar o teste. Que se ele faz uso de alguma medicação, que ele mantenha o uso dessa medicação. E que ele vá para a realização do teste de caminhada de 6 minutos com uma roupa confortável e com um sapato fechado. Dê preferência para o tênis. Estamos chegando quase no momento de iniciar o teste de caminhada de 6 minutos. Tudo isso até agora foi um preparatório. Veja bem, você não pode esquecer de orientar o paciente quando ele chegar na unidade, de permanecer sentado confortavelmente, sem agitação, por 10 minutos, para que você consiga medir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a frequência respiratória e também coletar a sensação de cansaço dele pela escala de Borg. Durante o teste de caminhada de 6 minutos, você não deve caminhar com o paciente. Deve escolher um ponto fixo na trajetória e assim permanecer. Porém, antes de iniciar o teste, dê uma volta com ele para fazer o reconhecimento da pista. Deve lembrar ao paciente que a velocidade que ele vai desenvolver durante o teste de caminhada de 6 minutos é ditada por ele próprio. E lembrar que quanto mais ele caminhar, maior distância ele percorrer, melhor será o resultado do teste. O ideal da realização do teste de caminhada de 6 minutos seria a realização de 2 testes. Realiza-se um teste,
dá um intervalo mínimo de 15 minutos para descanso e repete novamente. Quando a diferença da distância percorrida for maior que 10%, deve-se fazer um terceiro teste. Bom, isso é o que nós idealizamos, mas talvez não seja a realidade nesse momento de recurso humano dentro da atenção primária. Por isso, no mínimo, realize um teste. Algumas frases de encorajamento devem ser ditas durante o teste de caminhada de 6 minutos. Durante 6 minutos, nós vamos estabelecer 3 momentos para que fale frases que possam incentivar o usuário a concluir ou se esforçar, se sentir empolgado a realizar o teste de caminhada de 6 minutos. Então, no intervalo, no final de 2 minutos, quando o relógio demarcar 2 minutos, nós vamos dizer a seguinte frase: vamos lá, continue assim. Quando o teste chegar no 4º minuto, no final dos 4 minutos, nós vamos dizer para o usuário: vamos, você está bem, estamos chegando ao fim. E no final do 6º minuto, nós vamos dizer para ele: por favor, pare onde você está. Se o paciente precisar interromper o teste por algum motivo, como por exemplo, uma fadiga ou uma exaustão em membro inferior, você não pare a contagem no cronômetro. Deixe que o paciente pare, permita que o cronômetro continue rolando, marcando o tempo, e se o paciente desejar voltar para o teste antes que conclua os 6 minutos, você pode permitir. Outro ponto importante é saber alguns itens para interrupção desse teste. Veja bem, se a saturação de oxigênio desse paciente cair abaixo de 85%, esse é um critério para interrupção. Por esse motivo, você deve incentivar e orientar o uso do oxímetro de pulso durante todo o teste de caminhada de 6 minutos. Outro ponto importante é que, se o paciente faz uso de qualquer droga, seja medicação respiratória, medicação cardiovascular, independente da medicação, não peça para ele interromper o uso. Ele deve manter o uso dessa medicação, independente de estar realizando ou não o teste. No final do teste, ou seja, no tempo de 6 minutos, peça que o indivíduo pare, continue marchando no lugar e você vá medir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a oximetria de pulso, a frequência respiratória e também a escala de Borg. Após ter medido, peça que ele continue andando de forma leve, tranquila, descompromissada, até que a sua frequência cardíaca retorne aos valores de níveis basais. Ao concluir o teste de caminhada de 6 minutos, você deve medir a distância percorrida durante todo esse teste. Veja bem, o valor desse teste de caminhada de 6 minutos deve ser confrontado para a interpretação com o resultado de uma fórmula que nós vamos te apresentar. Existem diferentes fórmulas, mas a fórmula escolhida por nós é uma fórmula de origem brasileira e que envolve a nossa população brasileira. Por isso, a escolha dela. Nesta fórmula, nós temos que inserir a idade do indivíduo, o gênero e também a altura e um delta de frequência cardíaca. Calma! Não é complicado. A idade é mais simples e você insere a idade em anos nessa fórmula. O gênero, existe uma legenda nessa fórmula que aponta que se o participante é do sexo masculino, então o gênero é o número 1. Se o participante for do sexo feminino, o gênero é 0. Você deve inserir o número 0. A altura, você não pode esquecer de inserir a altura em centímetros. E o delta de frequência cardíaca é o valor da frequência cardíaca no final do teste, ou seja, no final do teste, você deve registrar a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Você lembra que quando aquele usuário chegou para realizar o teste de caminhada de 6 minutos, ele ficou em repouso sentado por 10 minutos?
e você anotou a frequência cardíaca dele, como os demais sinais vitais? Estou me referindo a essa frequência cardíaca. Então, o delta de frequência cardíaca é o valor de frequência cardíaca no final do teste de caminhada de 6 minutos, menos o valor de frequência cardíaca no início do teste, no momento em que o usuário estava em repouso. Bom, vamos dar um exemplo para que você possa visualizar como isso vai ser calculado. Vamos então considerar um homem, então o gênero vai ser o número 1, com idade de 46 anos e com altura de 1,66 m. A frequência cardíaca no final do teste de caminhada de 6 minutos chegou a 160 batimentos por minuto, e a frequência cardíaca no início, no momento que antecedeu o teste de caminhada, foi de 80. Ou seja, o delta é 160 menos 80. O delta é 80. Fazendo esses cálculos, o valor da distância percorrida para um homem de 46 anos, com 1,66 m e com um delta de frequência cardíaca de 80, foi de 666 metros. Ou seja, esse indivíduo que fez esse teste de caminhada de 6 minutos, ele deveria ter percorrido uma distância em 6 minutos de 666 metros. Se a distância percorrida pelo usuário durante o teste de caminhada de 6 minutos for menor do que essa distância percorrida calculada pela fórmula, então podemos estimar e chegar à conclusão de que esse indivíduo apresenta uma redução da sua capacidade funcional.